Quer saber as semelhanças e as diferenças na prova de redação para soldado e cadete bancar OCP para a Polícia Militar daqui de Goiás? Vem comigo, eu irei te ajudar. Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo ao nosso Clube da Redação, um treinamento intensivo para a redação. Aqui você aprende a escrever. Não se esqueça, vagas limitadas para as correções, link na bio disponível para você que quer adquirir os nossos pacotes de correção. É isso mesmo, aqui você tem a sua redação corrigida. Então vamos lá. Prova de soldado e de cadete, a banca elencou algumas diferenciações com relação a esses dois editais, tanto que foram feitos dois editais distintos, dois editais, algumas semelhanças e algumas diferenciações. Mas por que não um só? Justamente para preservar todas essas questões com relação à diferenciação, tanto com relação ao cargo, quanto com relação ao conteúdo, ser mais denso, específico para a área de direito. Então, realmente, seria necessário a realização de dois editais. Então, vamos lá. Sempre gosto de começar com o conceito de redação. Vamos lá. A ação ou efeito de redigir, de escrever com ordem e método. Expressão dada ao pensamento, maneira de redigir. Você irá organizar todas as suas ideias aqui na sua cabeça, que estão fluindo várias ideias, e você irá transcrever essa informação para o papel. E isso é muito importante, porque isso faz com que você tenha um senso crítico e consiga transmitir isso através do quê? Da escrita, através da utilização da língua portuguesa. Então, por isso é importante, todos os conceitos são importantes, todos os conceitos relacionados à redação, certo? Olha lá, características para a prova de soldado e cadete. Primeiro, fizeram editais diferentes, até mesmo pela exigência de cada edital. Então, soldado, será aceito qualquer curso com relação ao ensino superior. Agora, cadete, específico para quem tem direito, não é verdade? Para quem é formado em direito. Depois, além disso, valor da prova, 25 pontos. Então, quer dizer o quê? Que, vou utilizar uma canetinha aqui, quer dizer que tanto para soldado quanto para cadete, o valor da prova será de 25 pontos, certo? Depois, tipologia textual, esse é importante, dissertativa, argumentativa. Quais são as características de um texto dissertativo e argumentativo? É aquele que você deve dar a sua opinião, você pode criar as teses que achar pertinente dentro do tema, mas você tem que convencer o seu leitor a aceitar a sua opinião dentro daquele tema. A prova discursiva, ela já tem uma característica que ela é mais voltada também para conteúdos de área, conteúdos específicos e que diferencia o aluno que sabe do aluno que não sabe. Se caiu um conceito de estatuto de desarmamento, um conceito de inquérito policial, que até foi incluído ali como matéria, também uma opção até mesmo de questão discursiva. Então, um aluno que não sabe discorrer sobre aquele tema, a própria prova elimina o candidato que sabe e o candidato que não sabe. Ah, professora, qual que é melhor? Não existe melhor nesse conceito. Existe matérias que podem ser cobradas de percepções diferentes, lembrando que uma pode ser qualquer tema, até para abranger qualquer tipo de nível superior de conteúdo, de atualidades e tudo, enquanto na prova discursiva para cadete, ela é específica e tem um eixo temático. Qual que é esse eixo temático? Está disposto lá no anexo 2 do seu edital. O que esse anexo 2 fala? Anexo 2, matérias
direito penal, processual penal, penal militar, processual penal militar, constitucional, administrativo, legislação extravagante. Acho que eu não esqueci nenhum. Se tiver esquecido, corre lá no anexo 2 do edital e vai estudar todas aquelas matérias. É bom, é uma vantagem, porque automaticamente quando você já estuda para todas as outras matérias que já são as matérias que também cairão no seu concurso, você pode fazer isso também estudando para a redação. Enquanto para o cargo de soldado, pode ser um tema proposto. Quando a banca fala um tema proposto, ela pode propor qualquer coisa no universo relacionado ao tema de redação. Então, pode ser qualquer tema e de qualquer tema você tem que saber escrever. Ah, professor, eu posso decorar uma estrutura pronta? Quando o aluno não tem medo, eu também não tenho. Mas a estrutura pronta é quando você já tem conhecimento teórico de todos os conceitos da redação. Aí eu concordo. Caso contrário, vai moldando, vai escrevendo até você mesmo se achar seu próprio modelo, sua própria estrutura de redação personalizada. Mínima nota, 60% da prova. Cadete também, 60% do total de quê? De 25 pontos. Não é da prova do geral, da prova de redação. Eu não sou muito boa de matemática, mas isso deve dar em torno de 15 a 16 pontos. Depois, critérios de correção. Então, 4 critérios da mesma forma. Tema, vou colocar de outra cor. Vamos pôr um verdinho para combinar com o meu. Tema. Coesão. Então, dentro do tema, atingiu ou não aquele tema? Respondeu a pergunta do tema? Se não foi pergunta, respondeu o direcionamento, fez um recorte temático? Sim, ok. Se não, eliminado. Coesão e coerência. As ideias do texto estão coesas entre si, estão conectadas entre si. O aluno falou alguma coisa divergente na introdução da conclusão. Houve o que? A progressão textual. A banca gosta muito desse termo, progressão textual. Aquilo que você conduz o seu leitor a aceitar. E uma linha de raciocínio clara. Estrutura textual. Então, quais as características do texto dissertativo e argumentativo? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Dentro da introdução, tema e tese. Desenvolvimento está sustentando essas teses. Conclusão está retomando e reafirmando tudo ou achando soluções para a problemática em questão. Então, é essa toda a estruturação. Além do que? Da argumentação. Faltou um ozinho aqui na digitação. Argumentação. Então, essa argumentação é como você irá convencer o seu leitor a aceitar aquela opinião. Você concorda com o fato de existir o Estatuto do Desarmamento? Você discorda? Qual é a sua opinião com relação à lei de drogas? Ela é benéfica ou ela é maléfica? Benéfica para quem? Maléfica para quem? Então, são indícios de argumentação que você irá convencer o seu leitor a aceitar aquela opinião. Quarto item, língua portuguesa, e quero chamar a atenção aqui que a banca determinou letra. Por quê? A letra legível pode ser fator de desclassificação. Olha lá, tanto para soldado quanto para cadete, certo? Agora, lá na prova de cadete, conhecimento técnico, olha só, esse conhecimento técnico é exatamente o que está elencado aonde? Lá no edital 2, anexo 2 do seu edital. Atendeu ao tema, respondeu, além do conhecimento técnico é se você vai saber ou não discorrer sobre aquele conteúdo. Então, por exemplo, o inquérito policial. O inquérito policial é importante. Importante como, quando que ocorre, quem que propõe, por que que ele acontece, é benéfico, maléfico, para a sociedade, era ruim, qual que é a postura da ação policial nesse sentido do inquérito policial. Então, tem que ser nessas características que você tem que elencar toda a sua opinião. O tema, se você realmente atendeu ou não o tema. Então, falou do tema, a presença do eixo temático do recorte, então no conhecimento científico, ele é muito mais aprofundado que o tema. O tema é se você atendeu ou não aquela ideia. E no conhecimento técnico-científico é que você vai demonstrar, elencar todos os itens, esgotar todos os itens daquele conteúdo.
Alguns professores estão questionando que esse texto será expositivo. Eu não concordo muito com essa taxação de expositivo. Por quê? O próprio edital trouxe para você a argumentação. Então, mesmo quando você falar assim, Estatuto do Desarmamento, tá, mas aí você tem que incluir dicas de argumentação, mesmo se ele for expositivo. Então, na minha vertente, ele será mais naquela ideia de estudo de caso. Por quê? Porque a própria banca vai pontuar a argumentação. Então, no texto expositivo, você expõe o conteúdo, mas também exige de você essa argumentação, esse senso crítico com relação ao conteúdo. Então, quando a gente fala lá da Lei Maria da Penha, é benéfica, é maléfica? Maléfica para quem? Então, você pode incluir argumentações no seu texto que você vai também ganhar nota nesse sentido. A criação da Lei Maria da Penha foi benéfica no sentido de proteção às mulheres, visto que isso não ocorria antigamente ou ocorria de forma camuflada, e aí você discorre o seu texto. Língua portuguesa também, mais a letra. Nós já falamos da letra. Quantidade de linhas. 30 linhas. 20 a 30 linhas é a principal diferença, eu acho. Para soldado, 25 a 40 linhas para cadete, ou seja, não adianta fingir que sabe escrever, porque 40 linhas é uma quantidade expressiva, é quase para entrar no mestrado. O mestrado é de 40 a 60. Então, é uma quantidade expressiva. Ah, professora, mas o mínimo é 25. É 25, mas numa concorrência com o tanto de pessoas que já se inscreveram no primeiro dia é enorme, você vai correr o risco de escrever 25 linhas, pouco para um edital como esse, para uma carga teórica como essa, para um concurso como esse. Então, aluno meu escreve o quê? Treina para escrever 38 a 40 linhas fácil. Caneta, tanto pode ser azul como preta. Por que eu quis ressaltar essa caneta azul ou preta? Comece a treinar a sua redação com a mesma caneta que você vai para a prova, porque você pode treinar espessura, algumas letras ficam mais fácil o entendimento com a caneta da ponta grossa, outro com a caneta da ponta fina. Então, tente fazer toda essa utilização dessa caneta com relação a previamente. Nada contra aquele tiozinho que vende a caneta lá na porta do concurso, mas você tem que estar preparado para eventuais situações. Caneta estourar, ter outra caneta. A sua letra não ficou tão legível, então treine antecipadamente. Certo? Olha lá. A prova discursiva deverá ser feita com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, com grafia legível. A banca falou para você mais de uma vez que ela quer a letra legível. Ah, professora, a minha letra não é tão legível. O que eu faço? Caderno de caligrafia. Ah, mas não é só para criança? Não. Vou ali tudo para passar no concurso. Então, compre esse caderno de caligrafia, a fim de não prejudicar o desempenho do candidato quando da correção pela banca. Ou seja, a banca não vai fazer esforço para ler seu texto. Obedecidos ainda os demais critérios previstos lá no item 11, que é esse que eu trouxe detalhado para vocês. Olha lá o anexo 2, acho que eu não esqueci nada. Penal, memória está. Ok. Penal, constitucional, processual penal, administrativo, digitação, hein? Penal militar, processual, penal militar e legislação extravagante, certo? Não tem uma folha de redação. Corre lá na bio, entra em contato comigo que eu disponibilizo minha folha inteiramente gratuita, de acordo dos padrões da banca. Olha lá, prova de cadete, 30 linhas, então você vai treinar para escrever o quê? 28 a 30 linhas, certo? O ideal é 30. Depois, prova de cadete, olha lá, 38 a 40 linhas. Não tem essa folha? Corre lá, faça o download, pode me adicionar aí nas redes sociais que eu disponibilizo esse material para você, certo? Então vamos lá. Muitas diferenças e muitas semelhanças também, mas em qualquer uma das duas você tem que treinar a redação. Quer fazer parte do meu time? Vem pra lá. Vamos ter essa redação corrigida. Até a próxima. Beijos!